Olá pessoal, bem-vindo ao Diário de uma Guerreira. Você está no Diário de uma Guerreira, eu sou a Priscila e você está na esteira com a guerreira que está fazendo esteira à meia-noite. Hoje foi aquele dia. Na verdade, a gente nunca tem total controle da vida da gente, né? E do que está por vir, né? Então hoje foi um daqueles dias em que a minha vida deu uma rodada, tá? Então eu tô fazendo esteira, mas não sei quando eu vou fazer de novo a esteira, tá? Aí eu vim fazer esteira agora meia-noite. Estou exausta, muito exausta. Hoje foi um dia extremamente cansativo, pesado, em que eu tive que enfrentar o Covid. Existe uma coisa muito interessante, é muito irônica a vida, né? A gente tá falando de Budô, mas Budô é vida, né? Então, uma das coisas que eu penso é o seguinte: a gente vive num país em que a gente não tem governantes que tenham noção do que é Budô. Por isso que a gente está nessa situação, tá? É por isso que a gente está nessa situação, porque você tem governantes que não estão nem aí para a população, tá? Ainda mais a liderança, o líder maior, ele não está nem aí. E isso tudo que a gente está vivendo é um reflexo dele, das atitudes dele, tá? É simplesmente isso. E quem votou nele tem responsabilidade nisso, tá? Ainda bem, eu tô fora. Eu não escolhi esse rapaz, esse senhor. Esse senhor tinha que estar no manicômio, tá? Essa é a minha opinião. Não escolhi esse senhor. Então a gente está vivendo esse caos, né? A saúde, a educação, de tudo. Porque a gente tem lideranças que não têm Budô e não têm valores, não se preocupam com a vida das pessoas. E aí todo mundo paga. Eu não escolhi esse senhor, mas pago o preço por isso. Então, conclusão: eu que me preservei do Covid todos esses tempos, né? Usando máscara, me preocupando com o outro, me vejo tendo que ir a um hospital, a um pronto-socorro, né? Porque tem um familiar meu passando mal e eu tenho que me misturar com um monte de gente de Covid. Quer dizer, tudo aquilo que eu fiz, né? Me preservar, né, do Covid, usando máscara, não sair na rua, tudo aquilo pode ter caído por terra, tá? Mas por quê? Porque a gente está vivendo um caos na saúde. E por que a gente está vivendo um caos na saúde? Porque a gente tem lideranças que nunca se preocuparam com a saúde do país e das pessoas. É simples assim. As coisas são consequências do que a gente faz. E por isso que eu tô falando do Budô. Se a gente tivesse pessoas que pratiquem o Budô no seu dia a dia, e eu tô falando das lideranças, que são os exemplos. As lideranças são os exemplos. Se você tem maus líderes, você terá maus liderados, né? Então, o país é uma consequência das suas lideranças ruins e maus exemplos. Então é isso, gente. Acho que não precisa ser muito inteligente, né? Não precisa ser, eu acho que não precisava nem falar. É óbvio que o país tá nesse caos porque nunca teve bons líderes. E continua. E só vai afundando mais. Só piora, né? Cada ano que passa piora, porque as pessoas não sabem escolher líderes bons, com Budô, com valores. E o líder que você escolhe reflete o que você é. Simples assim. Simples assim. Tá? Então nós vamos falar de Budô. Hoje foi um dia bem cansativo pra mim, porque eu passei o dia todo num pronto-socorro com um monte de gente de Covid, né? Acompanhando um familiar que não está com Covid, tá? Outra coisa. E aí você acaba se ferrando, tá? É isso. E porque a gente vive num país que não dá importância para a saúde, para as pessoas, para a vida, para as vidas. Entende? É isso. Tá? É isso. Bom, vamos continuar falando do Budô.
O que é o Budô, gente? O Budô é trazer bons exemplos para o seu dia a dia, para a sua vida, porque a arte marcial ela tem que sair do dojo, do tatame. É muito fácil você falar de Budô, encher a boca para falar do Budô, né? O Budô, né? O código de Bushido, não sei o quê, nos tatames e nos dojos. Muito fácil. Agora eu quero ver praticar isso fora do dojo, a vida, aí são elas. Aí sim você vai ver, você verá se aquele praticante realmente é um praticante de artes marciais mesmo. Porque ser praticante de artes marciais não é fazer técnicas, derrubar a gente na rua, derrubar a gente no tatame, fazer iminage, shikonage, ou sei lá, qualquer coisa. Não é isso. Isso faz parte. Mas vai além disso, né? Você ser um artista marcial é você ser um bom exemplo. Ser um artista marcial é ser consciente, é ser um bom exemplo, é falar as coisas que tem que ser faladas, né? É você ficar do lado do bem, da luz, e você querer que o seu entorno também dê um bom exemplo. Então, se você está nas artes marciais, as artes marciais são um universo machista e você se cala, você não está dando bom exemplo. Você está sendo omissa e conivente. Simples assim. Então, ser Budô praticar o Budô é denunciar. É denunciar. Tá? Bom, aqui eu falo abertamente, né? Do que eu acho, né? Do mundo das artes marciais. A arte marcial é maravilhosa, é fundamental para as mulheres. O problema é o machismo que está presente em todas as artes marciais. E nos homens que praticam as artes marciais. E nos homens do mundo. Porque isso é um problema cultural e de formação. Porque os homens têm uma formação ruim, errada. Simples assim. Simples assim. Eu vi isso com muita clareza em todas as artes marciais em que eu estive. Eu vi com muita clareza. Eu convivi com os homens que eram maus exemplos, mas se faziam de legais. Eles tinham um aikido legal. Bom, o ninjutsu deles era tecnicamente, era medíocre, mas era bom, era razoável. E o cara tinha uma postura e uma persona social, inclusive senseis, né? Indiscutível, né? Todo mundo, né? Achava o cara demais, um cara bom exemplo, só que ele não é. Porque você ia vendo, convivendo ali no dojo, que o cara não prestava. Ele não prestava. Então, você vai ver muita hipocrisia nas artes marciais e nos dojos, em todas as artes marciais, tá? Aí vai do teu discernimento. Aí vai de você ter Budô ou não, pra você querer e pra você ver o que é bom exemplo, o que é um mau exemplo, e você falar do mau exemplo e do bom também. Mas do mau exemplo tem que ser falado, tá? Tem que ser falado para as pessoas não repetirem. Bom, como eu estava contando pra vocês, eu sigo o Budô, mas o Budô eu já sigo há muito tempo, muito antes de eu praticar Aikido e capoeira, tá? Então, o que acontece? Eu acho que o Budô, ele é uma coisa da educação. São princípios que os seus pais passam para você na sua casa, né? Na sua origem. É simples assim. E aí, com o tempo da arte marcial, você vai pesquisando, estudando arte marcial e tal, e aí vai fazendo sentido, que você vai cruzando o que você aprendeu na sua casa, na sua família, com o que você está aprendendo no dojo e na filosofia das artes marciais. É isso. Se você não teve isso em casa, não fará sentido para você, tá? Então você vai ficar só falando, dando de bom, mas na tua postura você não vai conseguir absorver o Budô, nem praticar o Budô, que é o que eu via no Aikido. Todos os Aikidokas que eu conheci, inclusive senseis, não tinham Budô. Mas era um problema de formação. É formação de casa, né? É um problema de formação de casa. O cara não vai ter como absorver e entender o Budô, a não ser que seja de uma maneira hipócrita e falsa, que é o que eles são, né? No Aikido, pelo menos, todos que eu conheci eram hipócritas e falsos. Na hora do vamos ver, eles não praticavam, eles não faziam, né, o que realmente o Budô prega, porque eles não vão entender.
Eles não têm essa formação moral e ética. Não tiveram em casa, então dificilmente vão entender e reproduzir, tá? Mas eles querem dar onde que sabem. Então vou dar alguns exemplos de como o Budu e o não Budu vai aparecendo em alguns marciais, com os quais você com certeza já cruzou, cruza ou está junto, tá? Bom, eu estive em vários dojos de Aikido, como disse pra vocês, e todos eu achei ruins. A postura de todos os Aikidokas que eu conheci na minha vida, em todos os dojos em que eu estive, eram posturas ruins. Eu não vi Budo, inclusive nos senseis. Aí deu um problema sério, porque quando você tem Budo e você encontra pessoas que não têm Budo, dá conflito. Dá conflito porque a visão de mundo é diferente, né? Uma pessoa com ética, uma pessoa com moral, né? Com uma preocupação com o outro, não vai conseguir conviver com uma pessoa que não tem isso, tá? Vou dar um exemplo. No segundo dojo que eu fiquei de Aikido, que foi aquele que eu fiquei mais tempo, fiquei 4 anos lá, em que o sensei é hoje Shihan e 8º Dan, não sei como. De moral, com certeza ele não é. Ele fez conchavos, política, então ele conseguiu esse cargo, porque no Aikido o que rege é a política, tá? É a puxação de saco, essa é a verdade. Não é a meritocracia, é a puxocracia. Eu acho que nas outras artes marciais é assim também, tá? Sinceramente, eu acho que é. Ninguém vai falar isso pra você, mas eu tô te falando que é assim, tá? No Aikido. É raro você ver uma pessoa que realmente... Você fala, nossa, esse é um sensei. Esse é o sensei de Aikido. Eu nunca encontrei nenhum, tá? Se vocês encontrarem, vocês me apresentam, eu vou ver. Porque eu estudo Aikido, então eu consigo saber se ele realmente tem a filosofia do Aikido ou não, tá? Então, nesse segundo dojo, que tem um sensei descendente de japoneses, né? Que todo mundo acha o máximo. Muito legal, muito bacana. Ele é quietinho, ele não fala. É uma persona social. Convivi com ele 4 anos e eu conheci muito bem ele, sem nunca ter conversado muito com ele, tá? Eu conheci muito bem ele porque eu observava ele, né? As posturas dele, com os alunos, inclusive comigo. Ele é uma persona social. Ele tá muito longe de ter o Budo e ter moral e ética, tá? Na minha opinião. Ultra machista, muito machista, muito preconceituoso e muito inseguro. Ele se importa muito com o que os outros pensam dele. Então, ele vai cometer injustiças por isso. Porque ele quer ficar bem na fita, tá? Então, ele não vai pensar muito do que é justo e do que não é. Ele quer ficar bem na fita. Ele quer que a imagem dele fique boa, tá? Para os outros, para a maioria, tá? Então, é isso. Então, ele realmente não tem conceitos éticos e morais, tá? Na minha opinião. E é o seguinte, eu tava nesse dojo desse cara há muito tempo e fui levando. Fui levando porque assim, eu já tinha passado em 3 dojos de Aikido, muitos, e você sempre vê machismo. Em todos os dojos de arte, mas não é só de Aikido, de todas as artes marciais você vê machismo. Então chega uma hora que você fala assim, bom, tô cansada, né? É machista, eu vou pegar deles o que eu quero, tá? E vou descartar o que eles são, não vou me envolver com eles. Eles são machistas, eles não praticam Budo e nem as artes marciais, nem tem a filosofia das artes marciais, que é o que eu sempre pensei dos marciais, né? Em raros eu vi Budo. Muitos raros. Nesses 9 anos de artes marciais, sei lá, eu não sei. Eu teria que pensar em quem que eu vi Budo, tá? Das artes marciais. Na maioria eu nunca vi, nunca consegui ver. E o dojo dele, eu fui ficando, tá? Eles não mexiam comigo, eu fui ficando, fazendo meu canal e tal. Mas eu percebia comportamentos altamente machistas nesse dojo. Em todos os dojos de Aikido eu vi comportamentos altamente machistas. Nesse que eu fiquei 2 anos, dos outros eu vou contar depois, tá? Desse que eu fiquei 4 anos, era uma coisa assim, você entrava no Juasa, os faixas pretas de Aikido, usando o Hakama, ficavam dando risadinha, contando piadinha, quando entrava mulher. Eles fizeram isso comigo uma vez,
Eu filmei e eu tenho a filmagem deles falando e contando piadinhas, tá? E o sensei vendo tudo e fazendo cara de paisagem. O sensei tava junto, inclusive, né? E aí, fora que você tá fazendo de waza, isso não é comportamento de uma pessoa, de um budoka, né? Porque o que acontece? Um budoka, ele respeita os outros, né? Um homem budoka, um homem que realmente conheça, entenda a filosofia do Aikido, ele respeita as mulheres, respeita todos, né? Independente de ser mulher, de ser homem, ele respeita. Então ele jamais faria piadinha, né? Com uma pessoa, uma mulher, num de waza. Eles faziam. Então assim, eles nunca entenderam o que é um Aikido e o que é um Budô. Já começa daí, tá? Outra coisa que eu via nesse dojo, comportamento em tatame, em dojo. Quando você tá num dojo, num tatame, você tem que ter um comportamento exemplar. Porque você tá, dojo é um lugar sagrado, tem vários rituais, você faz pra entrar, pra sair. Então o que adianta os caras fazerem rituais se eles não sabem sentar num tatame? Eles sentavam com a perna aberta, perna esticada, ficavam batendo papo durante o treino, fazendo piadinhas, conversando com pessoas que estavam fora do tatame. Porque tinha, como no dia que eu ia treinar, tinha as crianças, os filhos dos aikidokas sem educação, que treinavam comigo. Elas treinavam antes e eles treinavam depois, então eles ficavam. Então eles estavam treinando, aí a filha estava lá fora, ele saía para conversar com o filho, ficava rindo, sabe assim? É um comportamento completamente amador, né? De uma pessoa que não sabe o que é um budô, né? Não sabe se comportar no tatame, não tem educação básica. Eles não tinham educação básica, né? E eram faixas pretas. Eram primeiro dan, segundo dan, até terceiro dan, davam uma aula de Aikido. Então assim, era nesse dojo que eu fiquei 4 anos, que não foi diferente dos outros, era um verdadeiro puleiro. Eles nunca souberam o que é Budô. E não, eu nunca vi correção do sensei. O sensei via tudo, passava a mão na cabeça, achava legal e tal. Então é assim, é uma liderança ruim, gera liderados ruins, tá? Sem dúvida. O líder, ele é o exemplo e ele é o espelho. Então, se você tem um líder ruim, você terá liderados ruins. E se você tem liderados ruins, olhe para o líder. Tenha certeza que o líder é ruim. Pode ter certeza, tá? Então era assim, os homens não sabiam se comportar. No dojo, os caras estavam há 1000 anos no Aikido e não conseguiram entender, né? Que existem rituais, existe um comportamento que você tem que ter no dojo, né? É básico. Quando você tem Budô, você vê isso e acha errado e critica. Você tem que criticar. Não basta achar errado. Achar errado e ficar em silêncio, você está sendo conivente e apoiando isso. Eu sempre critiquei isso, abertamente e publicamente, inclusive para eles. Porque você vai treinar, você está na fila de um kakarigei, tá? Tem um cara faixa preta na sua frente, que é o primeiro ou segundo dan, e ele está batendo papo, ele já está errado, ele não sabe se comportar. Ele não sabe, ele não é exemplo. E como vai ser? O cara que é faixa branca tá olhando para esse faixa preta. Esse faixa preta tá gerando um mau exemplo pro faixa branca que vem lá atrás. Entende? Então é uma questão de você pensar no futuro da arte. Então assim, nesse dojo, em todos os dojos de Aikido, eu vi coisas inadequadas, completamente inadequadas, né? Que demonstravam a falta de Budô dos praticantes e principalmente das lideranças. Eu sempre critiquei isso, sempre me posicionei contra isso e sempre publicamente, eles gostando ou não, eu sempre critiquei. Por quê? Porque eu tenho Budô. Quando você tem Budô, você não aceita esse comportamento. Você acha ruim e você critica. Simples assim. Se você não tiver Budô, você tá junto, tá? Que é o que eu via, né? Quem não tem Budô fica junto. Quem tem Budô fica contra. E tem que criticar. E o machismo, terrível.
dojos de Aikido, não só nos de Aikido, Ninja Fake, Krav Maga, todos os dojos em que eu estive, capoeira, eu vi machismo, todos. Então, você vê que é lamentável. Aí a gente pergunta, por que não tem mulheres nas artes marciais? Por causa do machismo. O machismo é um dos elementos fortíssimos que espanta as mulheres. O machismo nas artes marciais, comportamento assim, ficar rindo da mulher no Jiwaza, ficar fazendo fofoca, falando ofensas, mesmo que seja por trás dela, isso espanta as mulheres. E o sensei tem que coibir isso, mas ele não coíbe, porque ele ganha dinheiro com as coisas erradas. Ele prefere reproduzir o erro na arte e ganhar dinheiro do que ele se preocupar com a arte. É simplesmente assim, né? Então, o Aikido é um absurdo, eu vi. Um absurdo. Como é que pode uma arte que se preocupa com preservar rituais não se preocupar em preservar comportamentos de praticantes? Como pode? Né? Por isso que eu falo, é uma arte que tem muita hipocrisia. Você vai ver muita hipocrisia. Bom, aí eu sempre evitei, como eu tenho Budu, eu tenho princípios e tenho ética e eu não gosto de coisa errada, eu sempre evitei de fazer parte de grupos de WhatsApp de artes marciais. Evito, tá? Evito dos dojos em que eu estou. Eu sei, às vezes os senseis não entendem, mas eu evito. Se ele me colocar, eu saio, tá? Porque vai dar treta. Vai dar treta. Eu não gosto de ver coisa errada. Se eu vejo o Marcel falando coisa errada, ofendendo mulher, fazendo piadinha, homofóbica, eu me manifesto. E aí dá treta. Então eu não fico. Eu prefiro não ficar. Não tô afim de brigar. Eu já tenho fama. Eu já tenho fama de treteira injustamente. Injustamente, tá? As pessoas falam que eu sou brilhante, que eu sou treteira, mas eu não sou. Eu só simplesmente falo que tá errado. E quem fala mal, geralmente é quem faz as coisas erradas. É quem tem o rabo preso, tá? Pode ver. Pega a história dele que você vai ver. Por que ele tá falando mal de mim, tá? Porque minha vida é limpa, tá? Então, eu peguei nesse grupo que eu fiquei 4 anos. Depois de muito tempo, um dos senseis me colocou num grupo de WhatsApp do dojo, porque eles estavam fazendo uma rifa para mandar o sensei, aquele japonês lá, aquele sensor, pro Japão. Tudo bem, eu entrei para ajudar, né? Ajudei ele a ir pro Japão. E ele me tirou do dojo dele. É muito legal, realmente. Mas é isso. Ele nunca foi uma pessoa muito ética mesmo, né? Muito justo. Ele nunca foi justo. Os senseis que eu tive nunca foram justos. Justos. Não tem Budu. Aí eu entrei nesse grupo, que era o grupo das pessoas com as quais eu treinava e que eu nunca tive muita afinidade. Aí eu lá treinava, respeitava eles e tal, mas afinidade eu nunca tive com eles, tá? Realmente eu não bati, eu não gosto, né? Falta de postura, falta de ética, falta de Budu é uma coisa que me incomoda muito. Eu não me relaciono com pessoas assim. Eu até treino, mas eu me relacionar não. Então eu entrei. Quando eu entrei, tinha um cara lá do Aikido, faixa preta, se não me engano é segundo dan, dava aula de Aikido e tal, com piadinhas homofóbicas. Quando eu entrei no grupo, eu já entrei e já peguei as piadinhas dele homofóbicas, piadinhas assim, ofensivas, né? Eu já não gostei, mas eu fui a única a não gostar, pra vocês verem como o grupo todo não tem Budu. Se você tem líderes sem Budu, você terá liderados sem Budu. É simples assim. O líder, ele é o espelho dos liderados. É simples assim. Olhe para o líder que você verá os liderados. Olhe para os liderados que você verá o líder. É assim, é simples assim, tá? Ninguém falava nada pra ele. E ele com piadinha homofóbica. Eu me irritei e corrigi ele. Fui a única no grupo. A única. Corrigi ele. Falei, olha, é o seguinte, no Aikido não se aceita a homofobia, o preconceito, discriminação. É inaceitável isso na arte marcial. Você pode ter tua opinião como você quiser. Só que é o seguinte, você como Aikidoka, esconda ela. Tá? Não se permite isso. Aí o grupo começou a apoiar o homofóbico. O Aikidoka homofóbico. Tá? O grupo todo. Apoiando e ficando contra mim. Mas eu tenho Budu.
Eu estava num grupo, eu sempre soube que os grupos de Aikido em que eu estive, eu sempre soube que não tinha Budô. Eu tinha Budô, por isso que não deu certo nos grupos. Eu tinha Budô, sempre tive. Mas eu sempre estive no meio de grupos que não tinham Budô. Então, óbvio que eles ficaram contra mim. E apoiando o homofóbico, inclusive senseis. Tá? Aí eu virei pra ele. Não ia discutir com o grupo todo. Eu tava sozinha. Eu com Budô e ele sem Budô. Só isso. O grupo inteiro, o dojo inteiro. De Aikido. Tá? Aí eu virei pra esse cara. Eu não fiquei discutindo com todo mundo. Eu sei que ninguém tem Budô ali naquele dojo, né? Eu sei, eu estive com eles 4 anos. Eu sei o que eu vi lá. Budô não, técnica sim, só. E olha lá, né? Medíocres. Aí eu peguei, falei pra esse budoca, pra esse aikidoka. Aí virei pra ele e falei, olha, quem faz piadinha homofóbica é porque quer sair do armário e não tem coragem. Tá, só isso. Se você quer sair do armário, tudo bem. Eu te dou o maior apoio. Eu sou simpatizante, inclusive. Né? Acho que você vai ficar até melhor. Tá? Mas quem faz piadinha homofóbica, pode ter certeza, tem alguma questão mal resolvida com a sua sexualidade. Tá? É só procurar Freud, gente. Procura Freud que vocês vão saber o que eu tô falando, tá? É simples. Aí ele ficou bravo, esse Aikidoka. Virou pra mim. E aí ele tentou me assediar, né? Porque o que ele fez? Ele pegou, ele falou assim, perguntou se eu queria. Ah, você quer ir numa churrascaria comigo? Eu pago o churrasco pra você. Falou isso pra mim. No grupo todo, isso é assédio. Isso inclusive é assédio, né? Aí eu peguei na frente do grupo inteiro. Por isso que eu tô falando, se você tem Budô, você vai se dispor muitas vezes com grupos inteiros. Eu tô acostumada com isso, faz parte. Porque a gente vive num mundo em que falta Budô e ética e moral para as pessoas. Simples assim. Se você tem, você com certeza vai entrar num confronto. Se você tem e é fiel a elas e briga por essas, né? Essas regras e esse Budô, né? Esses conceitos de respeito moral, você vai brigar com grupos inteiros. É simples assim. Se você ficar em silêncio, você será conivente. Você fará parte deles, tá? Quem fica em silêncio é conivente. Não é que é neutro. Não existe neutro, tá? Se você tá vendo uma pessoa matar a outra na rua, se você ficar neutro, você tá junto com ele. Você tá matando junto. É simples assim. Não existe neutro, tá? E aí, eu peguei, me virei pra ele e falei. O cara tava me assediando, ele tava me desrespeitando. Eu virei pra ele e falei assim, ó, primeiro, eu não gosto de você. O grupo inteiro. E esse cara, ele pratica bullying. Ele é tipo um líder, né, do dojo, desse dojo que eu fiquei 4 anos. Ele era o queridinho do sensei. Ele era protegido do sensei, inclusive. Ele tinha o poder no grupo. Aliás, ele tem um poder no grupo. Porque ele me tirou. Ele fez, todo mundo achava que ele me tirou do dojo, tá? Ele ficou com raiva de mim porque eu fui a única no grupo a confrontá-lo, né? Então, eu peguei e virei pra ele, escrevi. Primeiro, eu não gosto de você. Eu não iria com você nem na esquina. Você não tem valores. Você não tem valores. Segundo, eu sou vegetariana. Terceiro, eu não preciso que você me pague churrasco. Eu tenho dinheiro. Eu não preciso de você. Né? E aí, isso gerou um desconforto no grupo. Porque era uma mulher que tem Budô e que estava confrontando um aikidoka homofóbico, machista, preconceituoso e que faz bullying com o grupo todo. Eu estava confrontando ele, tá? Aí ele começou lá a falar um monte de bobagens. Eu simplesmente saí do grupo. Saí do grupo. Porque eu não vou ficar discutindo com uma topeira. Né? Com um funkeiro. Ele é uma mistura de um funkeiro, saracura de Hakama. Tá? O cara é um magrinho. Ele faz Aikido. E ele faz, se não me engano, fazia Taekwondo, Jiu-Jitsu. É um cara completamente fora. Ele não tem equilíbrio emocional. Tá? Tanto que já ameaçou gente no banheiro. E ele era alimentado por um sensei sem ética e sem Budô. Né? O dojo. Porque, é claro,
Eles criaram uma cobra e eles continuam alimentando e criando uma cobra. Eu tentei brecar a cobra, mas o grupo inteiro ficou contra mim e a favor dele, porque ele é um líder. Ele pratica bullying com as pessoas. Ele é um líder do mal, óbvio. Porque se você está num dojo que tem uma liderança antiética, sem budô, você terá líderes do mal e falsos, que é o que você tem ali naquele dojo mesmo, né? É uma hipocrisia total. Quer ver hipócrita, vá lá naquele dojo. Que eu fiquei 4 anos, vai lá. A começar pelo sensei, tá? Os dois, porque o outro também não falou nada. Depois o outro sensei, que era o meu sensei, inclusive, eu saí do grupo. Simplesmente saí. Não vou ficar discutindo. Pra quê? Eu posso discutir com ele, mas pra quê? O grupo inteiro me atacando. E eu estava certa. Eu pratico budô. Eu sei o que é budô. Tá? E aí ele ficou com raiva, esse cara. E esse cara começou a conspirar contra mim. Durante os anos, vieram me falar depois que ele juntou com um monte de faixas pretas, começou a pegar vídeo meu, né, deturpar, deformar, jogar um monte de gente contra mim. Então, tudo bem. Não, cada um faz o que quer. Realmente, de uma pessoa sem ética e sem valores e sem pudor, você não tem como esperar muita coisa. Só que esse cara dá aula de Aikido, né? Ele é um formador, ele é uma referência. Então, por aí você vê que realmente o Aikido não tem futuro. Não tem. Porque existem pessoas com ética e com moral, que tá na arte. Eu estive 5 anos no Aikido, eu sei o que eu tô falando. Eu sei o que eu tô falando. Tá? E aí, no grupo eu devo ter sido a única a peitá-lo. Tá? Porque tinha gente que se dizia contra ele, que teve coragem de se contrapor comigo. E aí, você também vai ver quem é verdadeiro e quem é falso. E nos dojos existem poucas pessoas falsas. Aliás, nos dojos existem poucas pessoas verdadeiras. A maioria das pessoas são falsas. Tá? Elas vão te trair numa boa. Numa boa. Tá? É a lei da selva. Dojo é a lei da selva. Tá? O mundo marcial é a lei da selva. Tá bom? É assim. Se você peitar homens, questioná-los, chamá-los de machistas, confrontá-los, você ganhará um grupo de homens machistas contra você. É um bando. Eles atacam em bando, tá? Então aí... Mas eu tô do lado do budô, então pra mim tanto faz quanto tanto fez. Então isso é budô, gente. Budô é o seguinte, você vê uma coisa errada, você vê comportamentos errados, né? Preconceituosos, homofóbicos, você se contrapor ao que a pessoa tá falando. Você tem que corrigir a pessoa. Você tem que se contrapor. Sim, mesmo que você fique contra o grupo. É nessas horas que você mostra se você tem budô ou não. Tá? Budô é isso. Budô é fora do dojo. Tá? Então eu saí do grupo. Saí e desde então ele começou a conspirar contra mim até que ele me tirou. Né? Com a conivência do sensei, que alimentou uma cobra dentro do próprio dojo. Né? E que, na verdade, não alimentou uma cobra, ele alimentou um aluno que era igual a ele. Igual a ele. Simples assim. Bom, vou dar um outro exemplo, contar uma outra história que aí não são em dojos de artes marciais. Isso aconteceu num curso que eu fui fazer. Bom, eu estava fazendo Aikido há uns anos. Eu fui fazer um curso de fotografia, tá? Era um curso técnico de fotografia. Fui fazer e tal, comecei a fazer. Eu achava assim que o pessoal não tinha nada a ver comigo, tá? Mas eu respeitava o pessoal e tal. Aí, tinham várias disciplinas nesse curso de fotografia. E uma delas era a história da arte e a história da fotografia, tá? O pessoal do curso começou a achar ruim essa aula de história da arte e história da fotografia. Tá, eu sempre gostei e eu acho que é fundamental você ter esse conhecimento. Até porque você desenvolve um olhar estético para fazer uma fotografia. História da arte é fundamental, né? Você desenvolver um olhar na composição de uma imagem, de um quadro, tá?
Eu sei que é o seguinte, apareceu uma professora para dar aula, e ela começou a dar aula, as pessoas ficavam conversando e dando risadas na aula dela, tá? E não eram uma, eram muitas, praticamente a maioria. A única pessoa que estava prestando atenção na aula dela era eu, talvez mais uma pessoa ou outra, tá? Aí a professora, de repente, começou a chorar, porque as pessoas do grupo ficavam dando risadas, não respeitavam a professora, acho que começaram a até falar coisas lá, que não queriam uma aula. Eu sei que é o seguinte, a professora chorou na frente do grupo todo. Isso aconteceu, tá, gente? Um grupo de adultos, a gente não tá falando de criança, estamos falando de pessoas adultas, homens e mulheres, que não sabem respeitar uma outra pessoa. Eles não respeitam, né, o gosto de outras pessoas, e mesmo uma outra pessoa que está ali na frente ensinando. Ela está passando um conhecimento para você. Independente de você gostar ou não, se você tem pudor, tem valores, tem educação e respeito, você tem que respeitar a pessoa. Eu já assisti muitas aulas que eu nunca gostei, que eu não gostava. E nem assim eu deixei de respeitar a pessoa. Porque isso é uma questão de educação, de respeito com o outro. Bom, eu sei que é o seguinte, eu fiquei muito nervosa. E parece que eu era a única nervosa no grupo. Todo mundo achou legal. Ri da professora, fazer a professora chorar. Entendeu? Eu não vi em ninguém nenhum tipo de culpa ou empatia por uma outra pessoa que estava lá na frente, ensinando e sendo humilhada. Praticamente é isso. Aí o que eu fiz? Tinha um grupo, eu me manifestei no grupo, me manifestei contrária ao que o grupo fez, eu me manifestei contra o grupo inteirinho. Por quê? Porque o que é certo é certo, o que é certo, o que é errado é errado. Eu não vou ficar a favor do grupo, uma coisa errada, uma coisa que eu discordo, tá? Então me manifestei no grupo inteiro. Falei, escrevi um monte de coisa, já não me lembro mais. Escrevi que eu achava errado o que eles tinham feito, isso é uma falta de respeito. Escrevi um monte de coisa. História da arte é fundamental para o fotógrafo, que eles deveriam saber. Um monte de coisa, tá? Aí o grupo inteiro ficou com raiva de mim. Porque é o seguinte, é o movimento do grupo. O grupo, quando a gente fala de grupo, tô falando de dojo, de grupos, grupos de trabalho, do teu trabalho, grupo, tô falando do grupo. O grupo, ele tem um funcionamento perverso. Se você, ou você está a favor do grupo e é conivente com tudo do grupo, ou você está contra o grupo. Eu fico contra o grupo, se eu acho que está errado, está errado. Eu não estou preocupada, eu não quero ficar bem com o grupo. Eu quero ficar bem com a minha consciência, porque isso é Budô. Isso são valores. Você ficar bem com a sua consciência, com os seus valores. Isso é Budô. Eu não estou preocupada com o grupo. O grupo inteiro ficou contra mim. Inteirinho. Imagina, um grupo inteiro contra você. Eu ia pra aula e eles estavam com uma cara feia pro meu lado. Tipo, querendo me matar. Me linchar. Entendeu? Aí fizeram um monte de conchavo lá. Teve uma lá que me ameaçou. Eu fazia Aikido na época. Né? E o Aikido, ele te dá uma frieza. E te dá muita... O Aikido, ele te dá muita segurança, tá? Muito autocontrole. Muito autocontrole. Então, a mulher ficava me xingando. Era uma moça que tinha lá. Sem postura alguma, tá? Ela ficava me xingando, me chamando pra briga. Uma mulher barraqueira, tá? Chamando pra briga, tentando me agredir, com palavras, me chamando pra brigar. Mas o Aikido, ele te ensina. Ele te ensina a não entrar em confronto, tá? Não entrar em confronto. Claro que se a pessoa vier, você consegue fazer alguma coisa, tá? Mas você não entra em confronto, você deixa a pessoa se matar, gritar, xingar. E ela foi ficando com mais raiva, porque como o Aikido te ensina muito, né? Me ensinou bastante. Entre elas, essa frieza de não entrar na sintonia do outro. Quando você não entra, o outro fica com mais raiva de você. Ela tentava me derrubar de qualquer jeito, né? Me xingando, me ofendendo, invertendo coisas. Ai, deu muita confusão, tá? Nesse curso. Eu quase larguei esse curso. Eu só fiquei até o final porque eu tava com a razão. Eu queria o diploma. Eu queria o conhecimento, tá? E eu não ia largar, não era justo, né? Mas não houve nenhuma correção ao grupo, as pessoas não aprenderam nada, não sabem o que é empatia e um respeito com o outro. Mas isso é Budô, gente.
Budô é isso. Budô é você respeitar o outro, ter empatia pelo outro. E mesmo que você fique contra o grupo. Tá? Faz parte. É uma escolha que você tem que fazer. Não tem como não escolher. Não tem neutro. Quem ficar neutro tá do lado do outro. Do barraqueiro. Não tem neutralidade. Ou você tá de um lado ou do outro. Não existe neutralidade. Ser humano não é neutro. Nunca foi neutro. Quem se cala, consente, se omite, está do lado da coisa errada. Só isso. Bom, então tem exemplo, gente, pessoas de pessoas e de situações em que você realmente demonstra que você é um artista marcial completo e você tem Budô. Você aprendeu alguma coisa com a arte marcial. E você também traz de casa uma série de valores, que isso vai te nortear, não só na sua arte marcial, como na sua vida, em tudo, tá? E eu me lembro que nesse curso de fotografia foi muito difícil. Eu entrava lá, era um muro, sabe? Um monte de gente me olhando feio mesmo, eles queriam me matar, porque eu tinha chamado a atenção deles. Eu tinha dito algo, eu peguei no calcanhar de Aquiles deles, entende? Então, eles se incomodaram. As pessoas só se incomodam quando você fala alguma coisa que realmente bate fundo. Sério, é mesmo. Eles se incomodaram tanto com o que eu falei, que eles realmente ficaram com raiva de mim. Eu entrava, era uma energia negativa em cima de mim. Mas eu praticava o Aikido, Budô. O Aikido me ajudou sempre muito a criar uma frieza, uma proteção e não entrar na sintonia do outro. Eu não entrei. Mas foi difícil. Né? Se lidar com a agressividade do outro, raiva, né? As pessoas têm raiva quando você vive em grupos e você se contrapõe ao grupo ou você corrige o grupo, você diz alguma coisa que tem verdade, né, que pega fundo no outro, o grupo te ataca. O grupo te ataca tudo. Então é isso, faz parte, gente. Você tem que escolher o lado que você tá. Não tem neutralidade. O neutro já está escolhendo o lado da conivência, da omissão. Quem omite está junto. Simples assim. Então é isso. Bom, hoje eu contei essa história. Engraçado é que depois, anos depois, algumas pessoas que estavam nesse grupo, né, da fotografia, que ficaram contra mim, vieram me pedir desculpas. Muitos anos depois. Aí elas vieram falar: nossa, Priscila, agora eu entendo o que você passou. Eu peço desculpas pra você, que na época eu não entendi, e eu fiquei contra você. Era tarde demais. Mas, né, que bom que a pessoa despertou, né? Porque a maioria não despertou. A maioria do grupo não despertou. Eu não tenho contato com essa pessoa do grupo, tá? Tem como outra pessoa que, né, que eu acho que até era legal. Tá? Acho que tem pessoas legais no grupo. Mas essa situação marcou minha vida. É um exemplo, né, que eu tô dando do que é ter empatia pelo outro. É claro que a gente comete erros e usa expressões erradas. Eu estava muito nervosa, né, por causa do que aconteceu. Eu quis defender a professora, tá? Eu errei em algumas colocações que eu fiz, né? Mas eu tô falando do geral, né? Você tem uma professora que está dando aula e você desrespeita uma professora, faz ela chorar, é uma coisa assim inadmissível. Não é inaceitável isso. Para mim foi inaceitável, né? Atitude geral. Tá? É isso, gente. Bom, hoje eu falei de Budô no dia a dia e tô 3 quilômetros, ponto 17. Não sei quando eu vou fazer a esteira novamente, espero que logo. Porque agora meus próximos dias eu não sei como serão. Mas a gente tem luz, tem proteção, tem Budô, né? A gente segue. É isso, gente. Até a próxima. Bom final de semana.